Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje, 10 de dezembro de 2025, né? Olha só, dezembro já avançando rapidinho, estamos indo para o final do ano, um ano de muita coisa. Pensa um ano grande, problemático e eu acho que 2026 vai ser ainda pior ainda, né? Mas vamos lá, faz parte. Nós estamos vivendo um momento ruim da história do Brasil, também do Tocantins, nós vamos falar sobre isso também ao longo desse programa. Bom, vou começar primeiro por Brasília, né? Tá todo mundo em Brasília, hoje está sendo, abriu nesta quarta-feira, né, o julgamento virtual do habeas corpus do governador Wanderlei Barbosa, e são 5 membros na turma, né? Já votou o Cássio Cunha, o Cássio Nunes Marques, favorável à permanência do governador, vamos aguardar os outros votos. O que eu acho que está um jogo de cabo de guerra, né? Porque você, olha, vou dar minha opinião. Nesse caso, nós temos assim, argumentos jurídicos favoráveis e contrários, correto? Nós temos, favorável ou contrário. Cada um tem um jeito de ver, uns acham que tem mais contrário, outros acham que tem mais favorável ao Wanderlei. Agora, então, o que acontece, o que define isso é o peso político. É a força política. É isso que está acontecendo nesse momento, é jogo, cada um puxa a corda para um lado, né? A votação vai até esta quinta-feira, né? Então, quarta e quinta, a votação desse habeas corpus, e nós vamos ver. Se for mantida a decisão do Cássio Nunes Marques, o governador Wanderlei Barbosa permanece no cargo. Se a maioria decidir que não, o Laurens volta a assumir o governo do estado. É isso que está em síntese, em debate nesse momento. Qual a minha opinião? Não sei. Eu tenho mais uma tendência a dizer que não tira o Wanderlei, que eu acho que conversando com a questão dos advogados mais experientes, que falam que um juiz não dá uma decisão dessa sem alinhavar isso aí com a sua turma, né? Agora, nós estamos num jogo político pesado em que tudo é possível. Tudo é possível, um jogo político pesado, tem, enfim, a cúpula de todo mundo, de cada lado, tá lá em Brasília, puxa a corda por um cá, puxa a corda por lá, então assim, tudo pode acontecer. O que importa aconteça o que acontecer, que o Tocantins entre num momento de estabilidade. Não dá mais também para a justiça ficar brincando com o Tocantins, colocar o Tocantins aí para ser, sei lá, fantoche de alguma coisa nacional. Sabe? Não dá. Assim, deixa o Tocantins em paz. Se vai ficar o Wanderlei, ok. Se vai ficar o Laurens, ok. Deixa o Tocantins em paz. Seguir seu caminho. Nós estamos passando um momento de dificuldade. Tem que acabar com essas turbulências. Nós não podemos mais aguentar isso. Olha, são 15 anos de turbulência. 15 anos de turbulência. Lógico, a culpa é da classe política mesmo. Não estou tirando, não. Culpa disso é da classe política do Tocantins. Nenhuma outra é mais culpada que ela. Agora, a justiça tem que ter responsabilidade com o Estado. O que está em jogo aí não é a vida do Wanderlei e a vida do Laurens. O que está em jogo aí é a vida de 1.600.000 tocantinenses. Nossas vidas, é isso que está em jogo. E a justiça tem que respeitar a gente. Tá? Tem que respeitar a gente. Enfim, vamos ver que vai acontecer, vamos estar acompanhando aí, acompanha na coluna do CT, estamos lá esperando os votos e, enfim, para trazer os resultados, ok? Bom, vamos falar daquele assunto indigesto, vocês sabem o que é, Câmara dos Deputados, Congresso Nacional. Ontem foi o dia mais trágico de todos os dias dessa Câmara, que é trágica, ontem foi o pior. Foi o pior porque descambou por autoritarismo, para censura, para violência física. É isso que, quando você tem um poder na mão de gente que não está à altura deles. E nessa Câmara, ninguém está à altura. Ninguém está à altura dessa Câmara. Essa Câmara é muito grande para essa gente. Uma Câmara que já passou por Ulisses Guimarães, que já passou por, enfim, Tancredo Neves, por Fernando Henrique Cardoso, Câmara e Congresso, na verdade, Senado, né? Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Paulo Paim, nossa, tanta gente maravilhosa. E gente à direita e à esquerda. Por mais que eu não concorde, mas você tem que ver a dimensão, por exemplo, de um Delfim Neto, de um Roberto Campos, de um Jarbas Passarinho, por mais que ideologicamente nós não tenhamos simpatia, mas você reconhece a envergadura deles para representar o que representavam. Agora, essa gente tá aí é desqualificada. É uma laia de quinta categoria. É uma laia que não serve para representar a população brasileira. Agora, é lógico,
A população brasileira escolheu, verdade, mas nós precisamos passar por um processo de educação. Isso que está acontecendo no Brasil, lembrando o Brizola, é o preço da falta de investimento em educação. Como disse o Brizola, a ignorância é cara, investimento em educação não é cara. E nós investimos na ignorância de pessoas que não têm conhecimento de história. Pra você ter uma ideia, uma pessoa agora há pouco veio falar para mim, mas Kleber, o Lula também foi anistiado nos anos 70, por que esse pessoal não pode anistiar? Gente, olha a comparação, meus amigos. Nós estamos falando de um período de ditadura que matou centenas de pessoas, torturou milhares de pessoas tiveram que se exilar do Brasil, porque senão iam morrer. Nós tivemos destruição da liderança. Olha a comparação mais imbecil. E nós estamos falando agora de uma anistia para um agente que tentou derrubar essa democracia, que lá atrás nós conquistamos à custa disso. Do assassinato, da tortura, do exílio de muita gente, do sacrifício de muitos brasileiros. Olha a comparação. Nós investimos na ignorância, meu povo. Nós investimos na ignorância. E temos orgulho disso. Agora nós temos aqui o orgulho de ser ignorante. Orgulho de ser ignorante, orgulho de ser seguidor de um cara pequeno, minúsculo, como Jair Bolsonaro, que é um lixo como ser humano, nem como político, como ser humano é um lixo. Olha a família dele, as famílias dele. Olha a história de larga a mulher porque estava com a amante com a outra, aí depois largou a outra porque já está com a amante com essa que está aí. Essa que está aí era amante dele. E vem falar de família. Ah, vai te catar, rapaz. Me respeite. Eu posso falar de família. Eu tô casado, faz 34 anos. Tô com a mesma mulher há 39 anos. Eu posso falar de família. Esse pilantra não. Esse pilantra não pode. Fascista. É um absurdo o que acontece no país. Eu tô muito triste, sabe? Eu não sei o que vai ser do Brasil. Porque a ignorância venceu. Lembrando Nelson Rodrigues. Os idiotas vão conquistar o mundo, não pela qualidade, mas pela quantidade. Nós temos idiota demais. E ontem nós tivemos essa anistia disfarçada, né, envergonhada, que esse pelego, que esse Paulinho da Força é um pelego, sempre foi um sindicalista a serviço do patronato, um pelego, traidor da classe trabalhadora, um cara questionável moralmente, que apresentou lá. Aí reduzindo a pena aí desse canalha, desse Jair Bolsonaro e os canalhas dos generais aí para 2 anos. Esses retardados que invadiram lá perto, pode soltar, tem poucos presos, né? Parece que tem 200 e poucos presos dos 1.500 que foram presos. Solta esses retardados, eles são uns retardados, não tem problema. Agora, a cúpula não. Essa cúpula tem que pagar. Por quê? Porque isso é um resgate histórico, porque nós devíamos ter feito lá atrás e não fizemos. E agora nós temos a chance de fazer um resgate, com esse resgate histórico, impedir que isso ocorra novamente. E está aí a Câmara, que deveria, o Congresso Nacional, que deveria ser defensor da democracia, maior, intransigente, porque ele é fruto da democracia. Ele é fruto do que tem mais importante na democracia, que é o voto. E ele está atuando para fragilizar a democracia com a anistia a esse Bolsonaro canalha e seus generais canalhas. Esse é o momento que nós vivemos. Aí pior, tivemos espancamento de um deputado que foi lá arrancado à força, num protesto que estava fazendo, que não ocorreu quando a extrema-direita invadiu, porque esse frouxo, moleque frouxo desse Hugo Mota, é um moleque frouxo, filhinho de papai, como tem muitos aqui no estado, que vira político por causa do pai, se elege por causa de pai, faz carreira política de coronelista por causa de pai. Nós temos aqui muito no Tocantins, tem no Brasil inteiro, e ele é um deles, um playboyzinho, esse tipo de gente nunca trabalhou na vida, só ficou atrás de político a vida inteira, nunca deu um prego numa barra de sabão, só sabe fazer isso, tem patrimônio que não aguenta. Se você investigar o patrimônio dessa molecada que está aí, que é política, não resiste. Não resiste a Polícia Federal e a Receita Federal. Não resiste. Falo para vocês. Mas é isso, temos um monte de playboyzinho, filhotes da ditadura, porque os pais geralmente lá atrás defenderam a ditadura, e estão aí, né? Estão aí fazendo política, e lá mandou tirar, foi covarde com a extrema-direita, covarde, o tal do Zé Trovão esticou a perna para esse covarde, esse bunda mole desse Mota, e ele não teve a coragem de arrancar o cara de lá, não chamou a polícia legislativa,
E agora, para tirar um deputado só do... Ele foi lá, chamou a Polícia Legislativa, tirou a TV Câmara do ar, meus amigos. Olha o ponto que nós chegamos. O ponto. Expulsou a imprensa, agrediu, a Polícia Judiciária agrediu covardemente mulheres, homens, trabalhando, cumprindo sua obrigação de levar a informação. E foi lá e arrancou à força o rapaz lá, o deputado, que está sendo julgado não porque ele fez dar um chute na bunda de um imbecil do MBL, um fascistinha que estava lá. Não é por isso, não. É porque se tornou inimigo pessoal do Arthur Lira, que é quem manda na Câmara hoje. Não é esse Hugo Mota, não. Quem manda na Câmara hoje é o Arthur Lira. Esse é um fantoche do Arthur Lira. Você entendeu? Que está lá a serviço. Esse é o tipo. Eu fiz um bilhete hoje, fazendo uma retrospectiva disso, comparando o momento que nós vivemos com hoje, que nós vivemos no passado, com grandes vultos na política. Esse momento de hoje de gentinha desclassificada. Esse Congresso só tem gentinha desclassificada. Não voto nessa gente e faço campanha contra essa gente. Não vote nessa gente. Por favor, vamos mudar o Brasil. Nós vamos mudar o Brasil arrancando essa gente desclassificada do Congresso Nacional. Essa gente não tem altura, dignidade para representar a população do Tocantins e a população brasileira. Esse Congresso, ele é o pior da história, desde maio de 1823, quando Dom Pedro I instalou o primeiro Congresso Nacional. E mais que isso, ele é inimigo da população brasileira. Esse Congresso é inimigo da população brasileira. Você tem um campo progressista, que tem gente de esquerda, de direita e de centro, e de direita também, que não concorda com o que está aí. Eu vi várias manifestações de deputados de direita, indignados com isso, porque são democratas, porque eu sempre digo, a direita é fundamental para a democracia, como a esquerda, como o centro, nós precisamos, o que é perverso, nefasto, é a extrema direita, essa sim. E lá no Congresso, o Congresso hoje, então você tem um campo de progressista, de direita, centro e esquerda, que é um campo que merece nosso respeito. Aí você tem os malucos do bolsonarista, que é um bando de gente que não tem leitura, não tem estudo, uns pastores fariseus, que o Deus deles é mamon, é o dinheiro, os pastores lá. E você tem um centrão canalha, dinheirista, que está lá para roubar a população brasileira. É isso que esse centrão está lá, que é a maioria. Então você tem uma ala progressista menor, de centro, direita e esquerda, e você tem a ala da extrema-direita, com essa gente desclassificada, esses pastores canalhas, que vivem de enganar a fé das pessoas, vivem da boa-fé das pessoas, de roubar as pessoas pela boa-fé, e lá enganado só fala de bandeira de costumes, e tudo aí, ó, com amante, com roubalheira, mas lá são santinhos. E você tem a maioria, centrão, canalha, ladrão, tá lá para roubar. Olha que esquema da emenda. Por que eles estão contra o Flávio Dino? Porque o Flávio Dino pegou no maior esquema deles. São ladrões. Ladrões de emenda. Não se engane, eu quero que vai pegar a gente do Tocantins. Escuta o que eu estou te falando. Não é um, não. Vai pegar a gente do Tocantins, porque são canalhas. Ladrões de dinheiro público de emenda parlamentar. É revoltante. Eu espero que um dia o Brasil mude, que tire essa laia desgraçada que está no Congresso Nacional. Eu não respeito essa gente. E não quero o respeito delas. E não quero saber o que ela pensa. É minha adversária. E o que eu puder fazer para atrapalhar a eleição deles, eu vou fazer aqui no Tocantins. Vocês podem ter certeza disso. Gente covarde, canalha, bandida, que está lá para roubar. Só para isso. E usa o nome de democracia, usa coisas mais bonitas, mas são ladrões de dinheiro público. É isso que são. É lamentável. Eu não estou bem, não. Hoje é um dia terrível para a democracia brasileira, que nós lutamos tanto para ter essa democracia, para esses bandidos, ladrões de emenda que estão lá no Congresso fazer o que estão fazendo. Espero que vocês assistam a gente amanhã ainda depois disso. Um abraço.